Bom dia. Eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Agradecer a presença de todos, porque nessa manhã gelada não é fácil se não mexer, né, dá vontade de a gente ficar quietinho. O convite do Diego, do Leandro, que não está por aqui, a Poliana, que foi tão gentil, como é que se diz? Aceitou até o último minuto que eu enviasse as respostas, porque eu estava viajando antes. Ao pessoal do museu, que eu tive o prazer de conhecer agora, Helena, Joana, não lembro o seu nome, mas, enfim. E é muito bom estar aqui em Belo Horizonte, porque, normalmente, Belo Horizonte, para mim, está quase que sendo uma rota de passagem, por causa de um trabalho que a gente vem fazendo com o Iotim, que depois eu vou falar. E eu nunca tinha entrado nessa parte de Belo Horizonte, eu estou encantada com tudo, assim. Esse prédio do museu, então, nem se fala. Depois eu acho que eu vou ter o prazer de visitá-lo. Então, é isso. Bom, quando eles me convidaram, eu até no primeiro momento, eu estava, enfim, estava em trânsito, estava fora do Brasil, e falei, tudo bem, eu estou acostumado a fazer palestras mais curtas. Aí depois, quando eles me disseram o tema e a extensão, opa, o que eu vou falar tanto sobre esse tema? Depois eu falei, bom, eles me tranquilizaram, falei, fala mais sobre o trabalho do Instituto, o que vocês vêm fazendo. E aí eu resolvi enveredar por aí. Mas o tema inicial, é a questão da herança. É aqui? Tá, herança, né? Bom, para quem não sabe, eu fiz sociologia, depois fiz mestrado em antropologia, depois fiz outra graduação em psicologia, depois tornei mestre em saúde pública. Mas, de qualquer maneira, a formação em antropologia social, para mim é muito forte. Na questão da herança, né, acende muitas luzinhas. Assim. Aí eu voltei aos alfarrábios, comecei a pesquisar. E aí o que mais, assim, eu não quero dar uma aula aqui sobre herança, longe disso. E o que mais me chamou a atenção, assim, pois quando a gente fala em herança, a gente está procurando o legado, o que há em comum, né? E aí eu pensei, puxa, a gente tem muita coisa, mas se tem uma coisa que traduz em comum, mas se tem uma coisa que traduz o Brasil, é a diversidade, né? A gente é um mix de culturas, né? Hoje em dia a gente não pode mais falar, a gente tem várias influências. Nós temos influências dos nossos colonizadores portugueses, nós temos dos povos nativos, dos índios, nós temos dos africanos, nós temos também dos europeus que vieram depois, enfim. E a gente tem esse mix, esse caldeirão cultural e uma forma de lidar com eles, de certa maneira, muito menos tensa do que outras nações, né? E nações, eu não estou me limitando à questão territorial, né? Hoje em dia, como diz esse slide aí, hoje em dia, quando a gente fala em nação, é muito mais em lifestyle. E esse lifestyle chama a atenção do mundo. Eu estava fora, durante um período da Copa, eu estava fora do Brasil, e interessante que, desde o empreiteiro, quer dizer, vamos dizer, tudo bem? Barulho. Ah, tá. Desde do empreiteiro até, enfim, o cara do bar, assim, do garçom, perguntar, puxa, como é que vocês fazem para ter essa atmosfera no Brasil? Se tem uma coisa, que o legado da Copa das Copas foi, assim, tirando as mazelas que a gente já sabe, né? Não é bom falar, mas, gente, foi essa questão do clima, do astral, da atmosfera brasileira, né? E isso, no meu entender, isso advém desse mix, né? E é isso que o mundo quer de nós. Enfim.
até eu nessa procura que eu fiz, essa pesquisa pelos alfarrábios, como eu disse, eu procurei, fui a Adalto Novaes, que é um filósofo, que eu não sei se vocês todos têm familiaridade com ele, porque eu assim, tentei pegar uma linha mestra de condução dessa conversa com vocês. E aí eu pensei, ele disse uma coisa que eu falei, é por aí mesmo. Ele disse assim, olha, só vê a ordem no mundo quem não enxerga o mundo, né? E é isso, a gente essa verdadeira confusão é uma palavra forte, mas é uma verdadeira mistura de culturas, né? Esse é o legado, vamos dizer, que a gente tem, a herança que nós recebemos. E a cultura é importantíssima, né? É a cultura que como se diz, é a cultura. Opa, o que houve aqui? Você dá uma ajuda aqui? É a cultura que enquadra a nossa visão do mundo, né? Ela não é determinista, mas ela assim, influencia e muito, né? Então, hoje, o que a gente tem por aqui, né? A gente tem uma noção bem clara de que o homem e a mulher contemporânea estão em busca de equilíbrio. Essas dicotomias, elas pertencem ao passado, né? Deveriam, se não pertencem, ainda deveriam pertencer, né? A gente sempre está buscando o meio, né? O caminho do meio, né? Assim, não é nem natureza, nem urbano, sofisticado, simples, nem tecnológico e rústico. O ideal é a gente procurar esse caminho do meio. Mesmo aqui, né, o pouco que eu conheço de Belo Horizonte, de Minas, a gente vê isso, quer dizer, eu já fui algumas vezes para a Serra do Cipó, e eu vejo como que tem várias pessoas aqui de Belo Horizonte, por exemplo, que tem casa lá todo final de semana, saem da UB, vão para lá, né? Então, o que é esse Brasil, né? Porque eu estou fazendo todo esse preâmbulo para explicar em que contexto que surge o Instituto E, em que contexto se insere o nosso trabalho. Então, o Brasil é um país relativamente jovem, né? Eu acabei de saber que Belo Horizonte foi fundada no final do século XVIII, né? Quer dizer, eu soube o ano exato, eu não sabia que tinha cerca de 200 anos, mas não sabia exatamente o ano, né? No mesmo ano que foi feito esse belíssimo prédio aqui. Então, o Brasil é um país bastante jovem, né? Ele é fresh, né? E é esse vigor, essa frescura, essa vitalidade, né? Esse fresh, talvez a palavra, o substantivo aí seria de vitalidade. É isso que o mundo, inclusive, busca em nós. É essa atmosfera que eu relatei, que foi uma coisa que ficou clara para o mundo, né? Teve artigos de jornais importantes, tipo Independent, na Inglaterra, que dizia, poxa, daqui para frente, todas as Copas do Mundo tem que ter duas coisas essenciais. Depois tem o futebol, claro, mas tem que ter o clima, a atmosfera do Brasil, esse astral, e tem que ter uma praia engarrafada. Né? Enfim. Então, esse verdadeiro mix étnico-cultural. Então, o Brasil, hoje em dia, como eu falei, a gente não pode pensar em nada isolado, num recorte, né, isolado. O Brasil, nosso país, como muitos outros, ele é globalizado culturalmente, né, para o bem e para o mal, né? Até porque a globalização, as pessoas tendem a ver muito como um vilão, como um mal. Não é isso. Às vezes a globalização, inclusive, nos faz fazer com que determinadas culturas tradicionais, inclusive, fiquem com os laços mais fortes, com os vínculos mais estreitos, para fazer frente a essa globalização. Então, a globalização tem vários aspectos positivos. E faz realmente a gente ter conhecimento, do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo em Nova York, do que está acontecendo em qualquer lugar, Bangladesh, ao mesmo tempo, né? Basta a gente acessar o Creative Mornings, inclusive uma iniciativa nesse sentido muito promissora, quer dizer, já não é nem mais promissora, muito bem desenvolvida, para que a gente pegue o que há de melhor nesse mundo globalizado, né? E esse mundo globalizado, você tem algumas inferências que às vezes são hegemônicas, soberanas, outras menos. Gente, quem não estiver entendendo, por favor, pode levantar, me interromper, não há problema, tá? Às vezes eu tento ter um viés muito acadêmico, até porque a minha origem, antes de eu ir para o Instituto, eu estava dando aula na universidade, então, às vezes, eu enveredo por aí.
Mas, então, assim, já teve o auge do American Dream, né? O que é o American Dream? American Dream são as grandes marcas americanas, American Way of Life, são os ícones, né? São Levi's, Apple, enfim, McDonald's, o que for, né? Ao mesmo tempo, a gente também, quando eu era criança, por exemplo, você tinha uma herança cultural europeia fortíssima. Na minha época de criança, de infância, a cultura francesa era fundamental. A gente aprendia francês, inclusive, né? Agora esquece, né? Tipo, eu falo para o meu filho: vai fazer um intercâmbio na França. Para quê? Para que eu vou aprender francês, né? Enfim, é uma visão. Estou falando que é correta, não, mas só para vocês terem ideia como que hoje em dia perdeu a hegemonia, né? A gente tem essa cultura africana, que eu já mencionei, as filosofias orientais, né? Cada vez mais você tem gente buscando esse equilíbrio, buscando espiritualidade, diversas formas de espiritualidade, meditação, yoga, né? E você tem esse conhecimento indígena, né? Tudo isso faz do Brasil o Brasil, né? Qual é esse aqui de baixo, né? Tá. Então, eu trouxe aqui de onde vem o nosso imaginário, não, tranquilo, de onde vem o nosso imaginário, né? Então, dessa cultura indígena, dessa explosão de festas, né? De cores, ao mesmo tempo você tem essa coisa africana, tudo isso é o nosso universo inspirador, né? Para desenvolver o nosso trabalho. Aí eu já estou falando também um pouco de Osklen, né? Só fazer uma pequena introdução. O Instituto ele foi idealizado, criado pelo Oscar Metsavar, que não sei se todo mundo aqui está, enfim, conhece, mas ele é diretor de criação da Osklen, embaixador da Unesco para a Cultura da Paz e da Sustentabilidade, enfim, é uma pessoa médico de formação. Mas, então, ele criou o Instituto, no começo, teve um vínculo quase atávico com a Osklen. Depois, quando eu fui para o Instituto, em 2007, eu recebi o desafio de torná-lo autônomo. E foi isso que a gente foi ganhando aos poucos, mas a gente se orgulha muito desse nosso DNA. E a gente tem muito, e a Osklen faz com que determinados projetos do Instituto ganhem muita visibilidade. A gente testa, né, o nosso Fab Lab, de alguma maneira, a Osklen. Então, esse universo também inspirador, né? A África, né, essas cores, ao mesmo tempo tem essa brasilidade, né? Enfim, a carioquice, né? Tudo mais. E, como eu falei no começo, tem os aportes, né? Esses grandes símbolos, né? Então, essa mata densa, essa coisa da floresta, essa biodiversidade única do Brasil, né? Como que a gente lida com isso, né? Enfim. E aí vem o nosso desafio. Como a gente traduzir isso de uma forma contemporânea, né? Não é se valer daqueles estereótipos todos, nada contra, gente, mas que várias pessoas já traduziram isso. A questão do nosso desafio era como a gente vai aproveitar, no bom sentido, esse mix, esse caldeirão cultural, esse balaio de gatos que é a formação brasileira, que né, que não está consolidada e que eu acho que nunca vai ser, né? A gente não quer, eu acho que o mundo hoje em dia, se tem uma coisa para definir o mundo, é a plasticidade, né? Aquele grande sociólogo que eu recomendo a leitura de todo mundo, para todo mundo, que é o Zygmunt Bauman, que é um polonês. Ele fala em modernidade líquida, né? Enfim, isso tudo e é isso. O mundo hoje em dia é isso. As coisas mudam numa velocidade alucinante, né? Então, como traduzir isso? Então a gente se inspirou nesse universo para fazer esse mix, quer dizer, o moderno com sementes da floresta, né? E aí eu não estou falando só de moda, eu estou falando de iniciativas mesmo. Se é uma coisa que o Instituto se preocupa em ser plural, né? Mesmo eu com a minha idade que eu tenho, né? Que provavelmente eu sou aqui a mais velha de vocês, né? Mais velha no sentido assim ter mais anos de vida. Eu tento sempre
me manter atualizada. Enfim, a equipe do Instituto são de muitos jovens, a gente tem colaboradores incríveis. Então, a gente fica sempre atenado nessas novas formas de comunicar, né? Essa imagem que eu estou mostrando aqui é de uma coleção Amazon Garden, que é como a mensagem era como se preservar o que a gente tem de rico, né, que é a diversidade, tudo mais, e de uma forma cool, né, o Brazilian Soul, né? E aí a gente pega esses materiais da floresta, depois eu vou até me estender um pouco mais, a gente pega esses materiais da floresta, das águas, né, e começa a fazer peças com ela, começa a chamar a atenção para a nossa diversidade, né? Então, por exemplo, essa capa aí que eu estou mostrando é com látex que vem lá de Santarém, de uns seringueiros, que já, vamos dizer, incrementaram a produção, porque eles não usam mais a fumaça. Antes, os seringueiros costumavam defumar o látex em ambientes fechados, então você tinha um índice de problemas pulmonares muito grandes. Tudo bem, a matéria-prima era sustentável, mas o modo de produzir era nada saudável. Então, agora já tem um outro método, que é você secar o sol, não sei o quê. Então, a gente usa isso para empoderar essa comunidade. Ali embaixo, vocês estão vendo, couro de tênis feito de pirarucu, depois eu vou me estender mais. Em cima é de avestruz, tudo em criadouros certificados pelo IBAMA, claro, né? Ninguém, inclusive, são todas peles remanescentes de animais que foram abatidos para alimentos. Eu estou fazendo essa ressalva porque, mais de uma vez, a gente encontra pessoas que não têm muita clareza e que logo vão acusando, dizendo que vocês estão matando ovelhas para fazerem casacos, vocês estão abatendo os bois. Não, não é isso, gente. Isso é um descarte biológico, sem dúvida, tá? Vamos dizer, um resíduo biológico, mas é um resíduo. E aí, a gente, reaproveitando esses materiais, a gente gera renda para as populações locais e, ao mesmo tempo, que tira o resíduo do meio ambiente, né? Mais um exemplo. Então, a nossa preocupação foi, como eu disse, como traduzir, como expressar essa Brazilian Soul, né? O Brasil é Amazônia, é Ipanema, é Belo Horizonte, é Bahia, sabe? O Brasil é tudo isso, né? Você tem vamos dizer, um imaginário de uma e uma realidade, ao mesmo tempo, de uma biodiversidade riquíssima, que poderia, fica muito aquém do potencial, mas produzir fármacos de toda a ordem. Você tem aquela coisa da água fresca, que está cada vez ficando mais escassa, sobretudo se a gente não atentar. Eu não sei como é que está o problema aqui em Belo Horizonte, mas em São Paulo está gravíssima essa questão da água. Eles estão tentando empurrar para o Rio, que a culpa é do Rio de Janeiro, que não está querendo dividir o Paraíba do Sul. A questão não é de má gestão mesmo, e de uma falta de conscientização nossa de que a água é um bem finito, né? Como aqui no Brasil a gente tem uma abundância, às vezes essa abundância é complicada, ela acaba sendo contraproducente. No Rio de Janeiro, todo dia de manhã você anda, você vê as pessoas usando mangueira como se fosse vassoura, uma tristeza, enfim. Então, é isso. Então, a gente tentou traduzir isso, seja na moda, seja em outras iniciativas, né? A gente fala que a Amazônia é uma vida para o planeta realmente depende da Amazônia, e aí o planeta, nós também dependemos da Amazônia. No dia que a Amazônia for dizimada, esquece as chuvas por aqui por baixo, né? E o rio cria saúde para a vida, né? Então, a gente chega a um conceito que, para nós, nos é muito precioso, que é a questão do novo luxo. Esse novo luxo, como eu falei, é esse equilíbrio. É você, por exemplo, em determinados momentos da sua vida, deixar seu automóvel na garagem, privilegiar o uso da bicicleta, privilegiar, por exemplo, combustíveis que não agridam o meio ambiente, é você deixar os enlatados, preferir bebidas mais de fontes naturais, é você abandonar o copy, não falo nem made in China, porque hoje em dia se tem uma coisa que caracteriza a China, eles estão mudando, vejam bem, mas até agora foi copied in China, copied by China, né, por um produto created from Brazil, né? Isso que é importante. Enfim. Então, essa questão do novo luxo,
é que você alia sustentabilidade com design, né, com modo de vida. Às vezes a gente tem um viés deturpado do que seja luxo, né? Luxo, muitas vezes, a gente confunde com snobismo, mas não. O luxo vem de uma atitude nobre, né? Confundir luxo com luxo raso pode até ser realmente uma atitude snob, mas o novo luxo que a gente está propondo é você ter atitudes nobres. O que são atitudes nobres? Atitudes nobres é você indicar o caminho para que a maioria da população te acompanhe, né? No sentido assim, o que é bom. Hoje em dia, o que é um novo luxo? É você mostrar que desenvolvimento é possível, sim, mas de forma sustentável. Não é você simplesmente, por exemplo, né? Nosso DNA tem a ver com a Oscar. A Oscar está na indústria têxtil. A indústria têxtil é o segundo, não sei, terceiro ou segundo, mas, enfim, está entre os 3 primeiros maiores empregadores do Brasil, né? Então, a gente não pode simplesmente achar que moda e sustentabilidade não caminham juntos. Eu falo que moda, ela tem... existe a moda com M maiúsculo e a modinha. Né? A modinha, até esse nome não foi... A moda, vamos dizer, com M minúsculo. Modinha não, porque modinha é um gênero musical muito legal, por sinal. Essa moda com M maiúsculo, né? Ela pode e deve ser sustentável, sim. É a moda que pede, como eu vou falar, ela pensa em todo o ciclo de vida, né? Ela pensa nas consequências e, ao mesmo tempo, mantém o nível de emprego, enfim, trata os efluentes, toma uma série de atitudes, né? Esse é o novo luxo, né? É você aliar a criatividade brasileira com design e com materiais de origem sustentável. Foi com essa preocupação e nesse contexto que surge o Instituto, né? Surge o projeto, vamos dizer, o estruturante e original do Instituto, né? O nosso primeiro projeto com o qual a gente foi lançado, oficializado em 2007, em janeiro de 2007, na São Paulo Fashion Week, foi o projeto eFabrics, que é a pesquisa de materiais sustentáveis. Que qual era a ideia? Era mostrar ao mundo que se era possível você ter uma indústria têxtil, que é gigantesca, como eu falei, os números aqui. Só para vocês terem ideia, no mundo, a indústria têxtil emprega 30 milhões de pessoas, né? Formalmente, sem contar o que a gente vê de fundo de quintal na Ásia, por exemplo. Então, era a gente mostrar que é possível para a indústria têxtil ser sustentável usando materiais sustentáveis, né? E a gente também trabalhou com o seguinte... enfim, ideia em mente. Puxa, o mundo também espera que o Brasil seja capaz de preservar a sua floresta. Como eu mostrei anteriormente, a Amazônia é vital para o planeta inteiro. E a gente tem esse privilégio de tê-la em nosso território. Cabe a nós saber explorá-la no bom sentido, né, da melhor forma possível. Então, por que não pegar esses materiais da floresta, das resecs, né, e fazer com que eles ganhem exponencialmente, ganhem no sentido de gerar renda para a população que vive por ali e no sentido também de mostrar que é possível se criar uma moda assim, porque era a saída, inclusive a gente considera isso uma saída estratégica para o setor têxtil brasileiro. Não dá para a gente competir com os preços asiáticos. Não dá para a gente competir, por exemplo, com a tradição europeia, né? A gente tem que criar algo inovador, um novo luxo, né? Inclusive, esse novo luxo, esse conceito de novo luxo, ele, em 2008, comecinho de 2008, isso a WWF da Inglaterra, a WWF da Inglaterra lançou, isso está disponível na web, WWW Deeper Luxury. É um relatório, né, que ela analisa todas as grandes grifes de luxo do mundo, né? Hermès, Louis Vuitton, Tod's, Gucci, Prada, enfim, uma série, L'Oréal, e faz um ranking de sustentabilidade. E, no final, ela fala assim, não, o verdadeiro luxo é saber fazer um design com sustentabilidade, é você criar peças que tenham esses critérios em mente. Isso, sim, que é o luxo verdadeiro. E aí, gente, só um minuto, vocês estão contemplando o que vocês queriam? Tudo bem. Então, por favor, qualquer coisa, se eu estiver desdiversando, deem uma chamada. Mas, enfim.
Esse relatório saiu e, no final, lista, é um relatório bem completo, lista os futures makers, e são 5. Um deles é a Orklen, por conta do projeto eFabrics, né? Quão inovador ele é, a proposta dele para a indústria da moda em geral. Os outros, vamos dizer, indicados são um pessoal que faz roupa para bebê, também de maneira sustentável, uma indústria de cosmético, Lituânia, Finlândia, enfim, países que não estão, vamos dizer, no mainstream, né? Então, esse novo luxo, como eu falei, é uma atitude contemporânea. Aí eu vou entrar. Então, foi com essa, vamos dizer, com esse contexto que surge o Instituto, que o Instituto surge e atua, né? Então, a gente, hoje, o que nós somos concretamente? Nós somos uma OCIP, baseado no Rio de Janeiro, né? Só que a gente tem parceiros em vários estados do Brasil, atuamos também com organismos internacionais. Como eu falei, eu tinha um desafio de ganhar a autonomia, e, né, a gente ganhou a autonomia, ganhamos, né, para esse pendencial, mas ganhamos algumas parcerias importantes pelo mundo, né? Conquistamos. A nossa missão é transformar o Brasil numa referência de desenvolvimento humano sustentável. É bastante ambiciosa, não nego, mas eu acho que a gente tem que ter, como diz o Mário Quintana, o que seríamos de nós sem os sonhos, né? As estrelas existem para iluminar o caminho, a gente tem que mirar nas estrelas e seguir adiante, e compondo esse caminho, é isso que a gente faz, né? Então, como é que a gente promove isso de diversas maneiras, né? A gente, sobretudo, gerenciando uma rede que identifica sinergias entre projetos. Por isso, inclusive, que a gente fez essa ligação tão forte com o IoT. Depois, voltando, eu estou mantendo suspenso, depois eu vou contar um pouco mais de IoT. A gente baseia nossa atuação nesses 6 ex, né? Que estão, por sua vez, calcados em documentos egressos, sobretudo da Rio 92 e referendados pela Rio +20, né, que é a Carta da Terra, o Earth, Environment, Energy, Education, Empowerment e Economics, que é o mais recente, né, que tem a ver com a economia criativa e economia verde. Então, a gente está baseado na Carta da Terra, a Convenção de Biodiversidade, Objetivos do Milênio, Protocolo de Quioto, né, claro que com adaptações, Agenda 21, e essa questão do triple bottom line, né? Normalmente, a gente busca que esses nossos projetos eles estejam alinhados com 6 ex. Nem sempre é possível, mas assim, às vezes às vezes tem mais destaque num ou no outro ponto, né? Mas a gente tenta, assim, se você enxergar bem, né? Eles sempre encaixam de uma maneira, tem uma perna lá, outra perna colar, né? Então, a gente geralmente sempre trabalha com um conjunto desses 6 ex, né? Essa questão, só dando uma esclarecida, o Instituto, ele surgiu a partir do movimento WeBrigade. Eu não sei quem ouviu falar do WeBrigade. O WeBrigade era um movimento de ativismo, né, individual, em prol de você manter a sua qualidade de vida e, consequentemente, quer dizer, por extensão, o meio ambiente, porque sem um meio ambiente saudável, você não consegue manter uma qualidade de vida. Para quem é carioca, como eu, por exemplo, não sei se aqui tem outros cariocas, né, significa, por exemplo, você ser capaz de sair numa manhã como essa, dar um mergulho num mar limpo. Então, sei lá, você batalhar, então, o que tiver ao teu alcance, para você fazer com que essa praia, com esse mar continue limpo. Então, é não chegar na praia e deixar um rastro, né, de resíduos, nada disso. Então, começou com o Brigade, e quando ele era o Brigade, ele parava no 4º E, vamos dizer, no Earth, Environment, Energy, Education, né? E aí, quando a gente formalizou o Instituto, porque, na verdade, a gente já vinha atuando como Instituto há algum tempo, foi inclusive a Unesco, que é uma parceira de longa data. Por que a Unesco é uma parceira de longa data? Que quando o Oscar começou, a partir desses documentos da Rio da Rio 92, começou a estampar na camisa e falou, puxa, se tem uma coisa que, para mim, a moda é uma ferramenta de comunicação contemporânea. Então, eu vou começar a colocar as coisas que eu acredito, Carta da Terra, Agenda 21, Protocolo de Quioto, vou começar a colocar isso nas minhas camisetas, que vendem, enfim, bastante, né?
Vou começar a colocar isso e vamos ver o que vai acontecer. Porque, de alguma forma, aquele jovem que compra aquela camiseta, ele vai ver lá o protocolo de Kyoto e vai ser instigado a ele navegar, a fazer uma pesquisa e ver o que é o protocolo de Kyoto. A mesma coisa com os outros documentos. E não começou assim, dessa forma bem pé na terra, vamos dizer, pé no chão, né? E aí a Unesco pontuou: puxa, vocês estão fazendo com que a educação, que é um grande problema hoje em dia, né? O lugar que a educação tem nas nossas preferências, né? Nas nossas, vamos dizer, prioridades na vida, vocês estão fazendo com que a educação se torne um objeto de desejo. E, puxa, vocês já estão começando a fazer um trabalho institucional, por que não formalizar? Foi graças à Unesco que a gente, inclusive, constituiu o Instituto formalmente, né, em 2007, como eu falei. Então, quando a gente constituiu o Instituto, como eu falei, o primeiro projeto foi o eFabrics, o projeto mais estruturante, e o eFabrics envolve uma questão de empoderamento das comunidades. Quando eu estou falando em gerar renda para a população local, eu estou falando em empoderá-las. E o que é empoderá-las, né, que a gente escuta tanto falar? É dar instrumentos para as pessoas mudarem, de alguma forma, o curso das suas vidas, né? Parar de ser assim, sabe, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, é uma forma de você, olha, está aqui, né? Faça disso o que você quiser. Isso é empoderar, é você acreditar na capacidade das pessoas de se transformar. Então, a gente entrou essa questão do empoderamento, foi acoplado ao ideário do Instituto, e, em seguida, como eu falei, a questão do econômico. A gente falou, puxa, como que a gente consegue completar esse ciclo? Como que a gente consegue realmente empoderar? Gerando renda, alterando a economia, né? Tendo um pé nesse viés, né? E aí a gente incorporou essa questão do economics, e eu vou adiantar que a gente está prestes a colocar mais um E aí, que é a questão do empreendedorismo, que é fundamental, entrepreneur, né? Eu assisti, de novo viajando um pouquinho, mas eu assisti uma palestra do Mohamed Yunus, né, criador do Grama Bank, Prêmio Nobel da Paz, fantástico, faz um trabalho de empoderamento incrível. Uma vez, ele falou, olha, quando você escolher uma carreira, isso para mim está muito presente, porque eu estou com filhos que estão nessa encruzilhada, né? Quando você escolher uma carreira nessa idade, né? Um acabou de formar, outro está na faculdade, mas perdido. Quando você tiver escolhido, como muitos, né, já passaram, estão passando por isso, né? Quando vocês estiverem assim, escolhendo uma carreira, pensa, vai ter emprego para mim? Não pensa assim dessa maneira, pensa assim, quantos empregos, quantos postos de trabalho formais eu vou poder gerar, né? Então, essa questão do empreendedorismo é fundamental para a questão da sustentabilidade. Bom, então, falando da nossa situação, como eu falei, o eFabrics foi o nosso primeiro projeto. Ele foi precedido por uma pesquisa mesmo de campo, a gente viajou, esquadrinhou o Brasil, de norte a sul, oeste, leste, né? E fomos recolhendo materiais, né? Na Amazônia, no Pará, no Rio Grande do Sul, enfim, todas essas florzinhas aí, não é por estética, é para sinalizar os países, os estados em que a gente está presente. Está faltando ali o Acre, que tem a ver até com Inhotim. A gente está fazendo uma pulseira de látex para Inhotim com borracha, com látex vindo do Acre, né? Inicialmente cultivado por Jatinincas, agora por seringueiros. Jatininca é uma tribo na divisa com o Peru, que tem um trabalho muito forte de conscientização, de valorização da floresta, né? E hoje em dia é importantíssimo. Eles estão na fronteira com o Peru, e é uma porta de entrada para tráfico de drogas, né? Ao mesmo tempo, então, hoje em dia, você tem o Acre enfrentando a ameaça da fronteira por ali, e, ao mesmo tempo, você tem a questão do gado. Ao contrário do que acontecia uma década atrás, hoje em dia o gado na Amazônia ele não está restrito a grandes fazendas, né? Ele tá presente também em pequenos sítios. Tem muitos seringueiros que, por questão da lucratividade ser maior, está abandonando o seringal, que dá trabalho, né? Em prol do gado, né? Que tem todas as implicações que a gente conhece. Então, a questão da valorização do produto nativo da seringa é importantíssimo. Então, a gente está desenvolvendo um projeto nesse sentido com o Inhotim. Isso é o Instituto. A OSCLE em si, para quem não sabe, diga.
O Instituto não é uma asa da OSCE, quer dizer, ele foi incubado pela OSCE, mas hoje em dia ele presta serviço para a OSCE. Da mesma maneira que ele presta serviço para a OSCE, ele poderia prestar serviços, a gente é contratado da OSCE, poderia prestar serviços, por exemplo, com qualquer outra empresa de moda ou de outro setor. Eu estava conversando aqui antes, a gente hoje em dia faz trabalho de consultoria, por exemplo, para como tornar o teu empreendimento mais sustentável, para diversos parceiros. Nós já fizemos com shoppings no Rio de Janeiro, já fizemos com empreendimentos hoteleiros no estado do Rio, enfim, já fizemos com uma fábrica de etiquetas em Santa Catarina, que aí a gente recomendou, eles usavam, por exemplo, gerador a diesel, a gente falou, vamos usar biodiesel, vamos fazer um melhor manejo dos resíduos, então, a gente, enfim, tá, mas não somos, é isso. Respondido? Está ótimo. Bom, então, continuando, a gente começou com isso. Para fazer parte do hall de Fabrics, hoje em dia a gente tem uns 40 produtos, 40 entre materiais e produtos. Para fazer parte do hall de Fabrics, a gente tinha alguns pressupostos, a origem da matéria-prima, a mão de obra. Você sabe que aqui no Brasil, infelizmente, cada vez menos, mas você ainda tem enclaves em que as questões trabalhistas não são respeitadas, então essa era a condição sine qua non, estava tudo de acordo, e depois, mas a gente sempre queria um a mais, então, assim, se estava tudo de acordo, se tinha geração de renda, se para a população, se a mão de obra, por exemplo, se havia oportunidades para a mão de obra feminina, que muitas vezes fica restrita também. Então, tudo isso a gente levava em consideração, a mão de obra, a questão do respeito aos saberes tradicionais. A gente nunca teve a pretensão de chegar e dizer, faz dessa maneira, sabe, tipo, desqualificar o que as pessoas faziam. Faz dessa maneira que isso aqui é melhor. Nunca foi por aí. Então, terra manual, muito legal, demora mais, mas vamos agregar esse valor do terra manual à comunicação do produto final. Então, isso era uma questão. E uma outra que para nós é fundamental é a questão do design. Sem design, é uma coisa que até, enfim, eu falo isso repetidamente, não sei se vocês viram isso, enfim, outras declarações minhas, eu falo assim, o seguinte, é o design que faz... O que acontece? Se você não tem design, você compra um produto, porque você sabe a história que está por trás. Ele pode não ter uma estética legal, mas você compra por simpatia à causa. Mas aí o que vai acontecer? Você vai comprar uma vez, você não vai comprar duas, você não vai comprar três. Se você para por ali, você não faz essa economia girar. Então, a questão é você realmente, a questão do design é crucial. E, para quem não sabe, eu sei que tem alguns designers por aqui, estética tem a mesma origem do que ética em grego. Vem todos de ethos. Ethos é um modo de ser. Estética e estética são do mesmo tronco linguístico e vem dessa questão do ethos. E, assim, ética, o que a gente se propõe é fazer com que ética caminhe com estética. Hoje em dia não tem sentido, nesse mundo em que a gente está esgotando com os nossos recursos, que a gente já consome 2 vezes o planeta, nosso nível hoje em dia de consumo, não tem o menor sentido você, por exemplo, não, me apaixonei por uma cadeira, ou mesmo por uma peça de roupa assim, me apaixonei porque ela é lindíssima, ponto. Não interessa que ela polui para caramba, que ela não usa mão de obra mal remunerada, papapá. Não, a gente sempre considera, assim, estética tem que andar assim, associado com ética. Ponto, condição sine qua non. E, com essa questão, como eu falei, a gente gera atributos comerciais. A gente não queria, por exemplo, a gente não queria, de modo algum, ser mais uma instituição a ir lá a campo, treinar, qualificar, como muitos parceiros fazem isso com as melhores intenções possíveis, e depois ver aquela frustração. Puxa, eu aprendi a fazer, sei lá, uma pulseira de miçangas maravilhosa, mas que é de mercado, entendeu? Então, a gente está sempre com essa perspectiva comercial em vista. Bom, e foi, inclusive, uma coisa interessante é que, em 2010 para 2011, o Ministério do Meio Ambiente da Terra, um nome enorme, IMELS, Italian Minister for Land and Sea, for Earth, Land and Sea, o IMELS,
Ministério Italiano pela Tutoria del Mare, ele descobriu o nosso projeto, por um acaso, daqueles acasos que, né, o universo conspira a nosso favor. O então diretor-geral do Ministério estava aqui no Brasil, passando férias, e ele estava no hotel no Rio de Janeiro, que normalmente distribui para determinados hóspedes dois souvenirs, vamos dizer assim. Um deles era uma camisa da Oscar feita com algodão orgânico. E a gente, como eu falei, a questão da comunicação é muito importante para a gente. Então, a gente põe não só no tag o que tem naquela camiseta, os atributos socioambientais, a gente põe também, hoje em dia, na gola da camisa, porque tag você arranca, né? Você não vai ficar andando com uma etiqueta. Então, ele viu aquilo ali, falou, será que isso é verdade? Na camisa dizia, isso aqui é algodão orgânico, feito no Nordeste, cultivado no Nordeste, beneficia 800 famílias do sertão da Paraíba. Ele falou, será que isso é verdade? Porque se isso for verdade, isso é estratégico também para a indústria italiana de moda. Por quê? Naquele momento, o que a Itália estava enfrentando? Vocês sabem que a China, os produtos chineses, sobretudo, tentaram entrar na Itália com preço lá embaixo, como eles fazem em várias partes do mundo. E o italiano, ele tem muito uma coisa, um orgulho, né, do que eles fazem. Realmente, eles têm um design único, né, uma tradição nesse sentido. E aí não estava tendo sucesso. Sabe, nenhum italiano assim, com certo poder aquisitivo concordava em comprar uma echarpe made in China, por exemplo, qualquer coisa. E aí, o que os chineses fizeram? Né? Eles são bastante perspicazes, né? Eles começaram a comprar pequenas indústrias familiares. Ao lado de Florença, alguns lugares assim, você tem aquela indústria tradicional têxtil, que era o seguinte, uma casa da família, onde mora a família, aí você tem um quintal, onde trabalha os familiares, mais os vizinhos, e fazem coisas em pequena escala. Eles começaram a comprar essas pequenas indústrias. Com isso, eles começaram a ter como emitir vistos de trabalho para os seus conterrâneos, né? E aonde moravam, por exemplo, sei lá, 30 pessoas, passaram a morar 300 em condições... Não, tudo bem, estou vendo se não, mas acho que não é meu celular, não, que tem um vibrando aí. Eles começaram a morar 300 pessoas, e aí toda a preocupação com o tratamento... Bom, agora não fui eu nem que mexi. Toda preocupação com, enfim, o Rio Arno, o Rio Pó, que está por ali, né? Todos os efluentes, tudo foi para o espaço, né? E realmente a coisa estava começando a ficar preocupante. E aí, quando eu estou falando desse próprio diretor-geral, que é um cara muito visionário, depois ele se tornou ministro, inclusive, do meio ambiente, ele falou, puxa, isso é estratégico para a indústria em geral. Vamos dar força para isso. E aí nasceu o projeto Traces, que justamente a gente pegou 6 produtos usados pela Oscar, mais uma vez. O eFabric a gente disponibilizou para toda a indústria têxtil. Quem quisesse poderia usar. Na prática, o que acontece? As pessoas nos associam muito com o Oscar, não sei se por falha nossa ou não, que seja, mas é uma coisa quase automática. E depois, porque, assim, a Oscar já tem um público, vocês sabem qual é o público da Oscar, é um público de um poder aquisitivo, formadores de opinião, de poder aquisitivo mais elevado, e já tem um público que reconhece, até pelo trabalho de comunicação que já vem tendo, já reconhece o valor agregado que tem nesses produtos sustentáveis, e tem também, isso é verdade, seja dito, como tem esse poder aquisitivo mais elevado, tem uma certa margem de manobra para poder investir mais, é um consumo consciente, mais deliberado, né? Então, acaba que a Oscar acaba comprando muito nossas ideias. Então, a gente pegou 6 produtos sustentáveis e fabrics feitos pela Oscar, um tênis feito com palha de seda orgânica, que vem do Paraná, uma bolsa de pirarucu, uma camiseta de algodão orgânico, uma mochila feita com PET reciclado, uma lona feita com juta da Amazônia, e um dockside, um sapato feito com algodão e PET reciclado, e resolvemos fazer toda a análise do ciclo de vida, do berço até a loja. Tá? E foi um trabalho pioneiro no mundo. O interessante é que o Ministério já tinha proposto fazer pegada de carbono, isso é só o Ministério italiano, para outras grandes empresas italianas, o pessoal não dava muita bola. A Osklin foi o primeiro case mundial, e depois que a Osklin fez,
E aí a questão da comunicação, de novo, foi fundamental. A gente fez filme, fez um livro que virou o presente de Natal do Ministério naquele ano, um livro tipo esse. Já esgotou, então eu trouxe o segundo livro, depois eu vou andar, né? A gente fez filme, fez livro, fez site, fez debate, fez uma mega exposição na São Paulo Fashion Week. E depois desse primeiro case da Oscar, outras grandes indústrias italianas aderiram. Então, você tem hoje em dia Illy, Pirelli, você tem Lamborghini, você tem a Água San Benedetto, Vinhos Antinori, Gucci, enfim, hoje são mais de 200, tiveram que comentar, inclusive, a equipe lá dos técnicos. Como é que a gente trabalhava? A gente tinha como parceiro técnico aqui no Brasil o Senai C-Ticket, os parceiros, vamos dizer, finais, técnicos finais, a engenheira-chefe era da equipe italiana, e a gente fez esse intercâmbio. Então, a gente viajou, acho que o filme, vou passar o filme agora, o primeiro filme, que é dar uma quebrada, vocês devem estar já meio cansados de ouvir minha voz, e aí retrata como foi essas, vamos dizer, verdadeiras discussões que nós fizemos, e depois eu falo dos resultados. Podia passar o primeiro, Tracy, por favor. Eu estou com tempo? Tranquilo? Diego? Então, tranquilo.
Então, esse foi o primeiro projeto que nós fizemos com o Ministério do Meio Ambiente da Itália, que é um parceiro importantíssimo. Nós identificamos, fizemos pegada de carbono e social. Ao mesmo tempo, a gente não só registrou quanto que gerava, ao mesmo tempo vimos alternativas para minimizar, né? A ideia não era só calcular e pronto, era como minimizar também, como reduzir. Então, por exemplo, nessa ilha de Marajó, que está no filme, é uma fazenda de búfalos e de pirarucu, criadouros para isso. A gente viu que a população usava diesel, que eram 3 dias de barco de Belém, ou seja, caríssimo sob o ponto de vista ambiental e financeiro propriamente dito. Então, a gente entrou em contato com uma parceira italiana que se dispôs, que é uma das grandes do mundo em energias alternativas, está aqui no Brasil também. Eles se dispuseram a trocar o diesel, o gerador a diesel, por equipamentos solares. Eles estão sendo colocados agora, então a população não vai ter mais que enfim, pagar pelo seu combustível e não vai poluir de modo algum, né? É uma região com alta incidência solar e não tinha nenhum equipamento. Então, isso aqui, estou falando, o livro está esgotado, mas isso aqui mostra assim, alguma parte do livro. Então, a gente fez assim, de cada um dos produtos, a gente fez tudo, assim, quer dizer, toda a trajetória. E o importante é assim, como comunicar, né? A gente poderia ter feito um relatório, como a gente vê vários relatórios por aí, mas não, a gente fez questão de fazer uma linguagem, vamos dizer, mais amigável, que tornasse mais palatável para as pessoas. Então, isso aqui, vocês estão vendo aí, é o tag que acompanha os produtos. Então, por exemplo, aqui, bom, você dizer para um leigo que a bolsa de pirarucu gera X tons de pegada de carbono, não faz o menor sentido, assim, não está muito dentro da realidade. Então, a gente fez uma comparação com, assim, uma viagem de carro, Rio-São Paulo, por exemplo, gera tanto e quanto é uma bolsa, para isso se tornar mais palatável. Isso acompanhava. Ao mesmo tempo, você tem um QR Code, que te permite ver esse filme, dar acesso ao site, né? Do outro lado do tag tem os atributos sociais. Então, se as empresas envolvidas, geralmente são várias empresas envolvidas, né? Se tem projeto social, como é que é o alinhamento deles com objetivos do milênio, que é um documento universal da ONU, enfim, se está contemplando educação, escolaridade, educação formal e informal, outra coisa mais. Então, isso acompanha, né? Porque, como eu falei, essa questão é essencial para a gente, de comunicar isso de uma forma mais contemporânea, né? Outro exemplo aí da T-shirt, né? E aí, como eu falei, a gente não se limita ao livro, ao site, aos filmes. Isso aí é o debate que a gente apresentou na São Paulo Fashion Week de junho de 2012, uma semana antes da Rio+20, né? Aí são os nossos parceiros, o ministro, a coordenadora da Força-Tarefa do Ministério Italiano. A gente fez uma mega exposição, tudo com verba do projeto, na entrada da São Paulo Fashion Week. Infelizmente, foi uma modéstia à parte, foi um deslumbramento, mas ficou muito pouco tempo, porque era muito caro manter essa exposição, enfim, funcionando. Até porque tinha um lago que, imitando os rios da Amazônia, muita gente caía dentro do lago, ficava deslumbrado com o que estava vendo, e bum, caía. Aí a gente teve que ter uma equipe de bombeiros de plantão, E, bom, aqui também, no Museu Nacional, na Jornada Mundial da Juventude, a gente, não sei se quem esteve no Rio nessa época, mas teve uma mega exposição no Museu Nacional de Belas Artes. Vieram várias peças do Vaticano, e nós tivemos uma sala também para mostrar os nossos projetos com o Ministério do Meio Ambiente da Itália. E aí o projeto que nós fizemos em seguida foi de water traces. A gente está sempre, está tudo em inglês, porque como é lá para fora, a gente acaba, os ícones do Instituto são em inglês, a gente tem, aí o inglês hoje em dia é língua universal, né? A gente, então, acaba que usamos muito esse idioma. Mas, enfim, nós fizemos da pegada hídrica de 4 produtos, né? Dessa vez sustentáveis e não sustentáveis, né? Para a gente ter um comparativo. E ela também coincidia com o Ano Internacional da Água para a Unesco.
né? Então, nós fizemos isso, nós pesquisamos uma bolsa com palha de seda do Paraná, um jeans, que normalmente é considerado um vilão, porque para você tornar, você usa muita água para tornar ele mais, enfim, usável. De novo, uma camisa de algodão orgânico, enfim, e um tênis de verniz, para ter comparativos, né? 15 minutos, tá. E aí eu disse que achava muito tempo para falar, no final estou me estendendo aqui, o Diego está até rindo, mas enfim. Aí nós fizemos esse projeto, né? Fomos de novo uma epopeia para cima e para baixo pelo Brasil, foi uma semana, 9 voos, 6 estados, eu nem sabia mais onde eu dormia, onde eu acordava, assim, estava difícil. E aí nós vimos, não sei se vocês sabem, que tem 3 tipos de água, né? Em termos de pegada hídrica, água verde, água azul e água cinza. A pior delas é a cinza. A água azul é a que você subtrai, que você usa, por exemplo, dos lagos, dos lençóis freáticos, dos rios. E a água verde é a melhor delas, porque ela não subtrai do meio ambiente a água. Você aproveita a água que cai da chuva, você não tira, não reduz, né? Não vamos dizer, não é que a plantação seguinte vai ser prejudicada. A gente viu que no Brasil, mesmo jeans, eles usam, sobretudo, a água verde, né? A indústria algodoeira do Brasil é a 3ª no mundo, ela usa muito mais essa água verde, sobretudo no Mato Grosso. Isso é um ponto positivo. E que o Brasil assim, não usa isso a seu favor, né, como uma bandeira. Né? A gente, inclusive, vale dizer que a gente apresentou esse Fabrics para o Apex, para o governo brasileiro, diversas ocasiões, e a gente quase começou, mas é muito difícil trabalhar, quem está aqui, que tem essa experiência, trabalhar com o governo brasileiro não é fácil, né? Até porque tem um pressuposto de que você quer dar um golpe, né? Você é suspeita até prova em contrário, né? É muito complicado isso. E eu não vamos dizer, eles têm uma certa razão em ter isso, porque a gente tem um histórico muito ruim, né, no nosso país, e aí dá um trabalhão assim para você partir do pressuposto que você é honesto, entendeu? Coisas que são básicas. Então a gente acabou que nunca foi adiante, infelizmente, mas a gente continua batendo a porta dos ministérios. Sempre que eu estou presente em alguns fóruns, o Oscar também, a gente fala essa questão de que falta uma política pública de estímulo aos negócios sustentáveis, que fariam com que, por exemplo, hoje em dia é uma realidade, sem dúvida, qualquer produto sustentável ele é mais caro do que os produtos não sustentáveis, né? E porque você tem um problema de escala, é inovação. Vamos dizer, questão, ela só melhora no primeiro momento se você tem esses incentivos. Depois a coisa pode até caminhar, mas você tem que, se você for ver assim o histórico de vários outros países onde essa questão da sustentabilidade está mais consolidada, teve o pontapé inicial. Pronto. Bom, vou tentar avançar. Esse é um outro projeto que nós temos. Depois tem o filme, eu estou agora com problema de hora. Achei que o problema era preencher a hora, agora está ao contrário. Mas a gente tem um filme que ilustra aí essa parceria que nós fizemos com o governo com o International Trade Center, Ethical Fashion Initiative, que é um órgão do International Trade Center, que, por sua vez, é um braço da ONU, que promove comércio justo em países, em regiões onde você tem uma renda menos favorecida, né? E aí eles conheceram o projeto IFEPS, diga. Sim. Não, começou pela Oscar, justamente, mas hoje em dia a gente é financiado pelos esses projetos. Então, a gente recebe verba do Ministério do Meio Ambiente da Itália, desses outros projetos que eu citei, quer dizer, já trabalhamos com a Fundação Banco do Brasil, fizemos um projeto de educação ambiental com os barraqueiros, comerciantes de praia do Rio de Janeiro. Varia, assim, hoje em dia a gente tem um leque, setor privado, setor público, depende. A gente tem um projeto que, assim, é relativamente simples, mas que nos deu bastante notoriedade no Rio de Janeiro, que não sei se vocês já foram, que é o projeto de recuperação da vegetação de Restinga, ali na Avenida, no Leblon, em Ipanema. Pois é, isso a gente tem com a iniciativa privada, mas, ao mesmo tempo, com um parceiro, a Prefeitura é parceiro nosso, a Prefeitura do Rio, a Secretaria de Meio Ambiente, varia, assim.
varia. Por exemplo, na Rio +20, nós promovemos um seminário de gestão compartilhada de praia, até baseado nesse nossa experiência, vieram especialistas do mundo inteiro, com apoio da prefeitura, fizemos o prêmio E também, que reconheceu as iniciativas ambientais, socioambientais mais significativas no mundo nos últimos 20 anos e no Brasil. Nós fizemos com apoio da prefeitura da Unesco. A gente tem uma gama. A gente tem alguns trabalhos de campo, mas a gente tem, sobretudo, um trabalho de articulação e de comunicação. É isso que a gente está muito voltado, né? Enfim, mas a gente presta, como eu falei, presta serviços para a Osklin. Então, a Osklin, por exemplo, quis trabalhar com o IoTeam, nós fomos acionados. Agora, daqui a 2 coleções, a Osklin vai ter um tema que é muito caro ao Instituto. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho de mediação, digamos assim, de pesquisa, quais são os materiais, né, quais são os parceiros possíveis locais. Então, esse com a Haiti, por exemplo, eles conheceram na Rio +20 o projeto eFabrics. Puxa, da mesma maneira que o Ministério falou, esse projeto é bacana, vale a pena ser reproduzido em outras partes do mundo. Aí me convidaram, quando eu achei que a Rio +20, durante a Rio +20, eu me lembro que teve um dia que eu sentei para almoçar um pouco antes, eu falei, gente, aí que eu me toquei que fazia 3 semanas que eu não tinha 1 hora de almoço. Né, e sair do escritório às 10, 11 horas da noite era comum. E aí, quando acabou a Rio +20, eu só pensava, vai acabar a Rio +20, eu vou ficar na praia olhando o mar. Não, me chamaram para ir para o Haiti, assim, na sequência. Mas, enfim, valeu muito a pena. Eu cheguei no Haiti e fiquei estarrecida, porque a impressão que você tem, naquela época faziam 3 anos do terremoto, era que o terremoto tinha sido anteontem, né? Não tem nada antes. Sabe que é um país que não tem nada, gente? Não tem uma indústria, não tem nada, 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 nada. 90%, a taxa de desemprego é de 90%. Né? Não tem, morreu no terremoto, e o terremoto já enfim, foi tão destruidor, por causa da inépcia mesmo, já da corrupção que tinha no país e tudo mais, mas, enfim, morreu 60% dos funcionários públicos. Então, acabou, né? Tinha acabado. Eu cheguei lá, a única coisa que eu consegui recolher, e o desafio da ONU, assim, vai lá e identifica materiais que possam virarem peças que se tornem objetos de desejo e que girem a economia. Tudo bem. Não tinha nada, o que eu fiz? Recolhi sucata, gente. Fui na rua e comecei a recolher sucata, que é o que mais tem. Peguei fios de telefone, cabos de carros, e trouxe para o Brasil. Aí entra essa questão do design. Uma designer da Osklin, né, começou a criar, desenvolver peças, depois ela mesma voltou para o Haiti, agora ela virou habituê no Haiti. Ela voltou para o Haiti, treinou o pessoal, os artesãos locais, né, que já estavam lá organizados por esse trabalho, graças ao trabalho do ITC, era a primeira vez que o ITC estava iniciando o trabalho no Haiti. Aí nós criamos essa coleção E-Haiti, que teve está tendo muito sucesso, são peças simples, mas com design, feito com materiais, estou falando de sucata. Agora a gente já está indo já foi refeita, esgotou a primeira leva, já está indo para uma segunda, a Osklin já reordenou, e aí a Osklin, com essa nossa parceria, foi a vitrine disso, a Osklin distribui isso no Brasil, coloca nas lojas, e o ITC tem a incumbência de fazer isso com os parceiros que eles têm lá fora. O ITC trabalha com Stella McCartney, com Stella Jan, enfim, Vivienne Ashwood, eles estão na África, estão aqui, agora estão tentando, né, agora com certeza pararam, fazer um trabalho na Palestina. E aí nós desenvolvemos essa coleção, já estamos, como falando, no segundo momento, reordenando, e agora não só será com sucata, agora será com papier mâché, que eles também têm um trabalho, os artesãos de lá trabalham isso com maestria. Agora fomos convidados pelo ITC também de fazer alguma coisa no Quênia, nós já lançamos isso aqui, em São Paulo, já lançamos em Nova York foi agora, em junho, e está tendo muito boa aceitação. E nós já tivemos uma pesquisa, a ONU tem uma metodologia muito firme de mensurar, não fui eu, de mensurar o impacto, né, disso, e essa survey já foi feita, e vimos como que aumentou a renda, e é incrível, assim, foi muito gratificante, porque a resposta dos entrevistados, dos artesãos, assim, eu estou pegando esse dinheiro extra, e aí a gente está falando, para guardar para a escola, porque acabou a escola pública também, acabou o hospital público, acabou tudo, gente. Se não fosse o Brasil, por exemplo, toda a saúde do Haiti hoje em dia é a Fiocruz que gerencia. Enfim. Então, nós fizemos esse projeto. Se a gente tiver tempo, eu passo filme, né? Como é que eu faço? Passo aqui? E esse aqui?
Bom, então, eu vou falar um pouco dessa parceria com a Oscar. Já falei isso, mas só para vocês terem uma ideia do que é a Oscar, né? A Oscar está tipo, tem loja hoje em dia fora, duas no Japão, duas nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai também. Tem um cálculo de 300 mil pessoas por mês circulam pela Oscar, nem todos são compradores, claro. A Oscar não trabalha com grandes quantidades, mas é uma benchmark. O Oscar gosta ele brinca assim. Bom, já que muita gente me copia, e é uma realidade, copiem também as coisas, vamos dizer, essas iniciativas socioambientais, né? E aí a gente vê a aceitação, né, desse Brazilian Soul pelo mundo, né? Porque a Oscar sempre tenta frisar esse Brazilian Soul no novo luxo, né? Então, só um briefing sobre o Oscar que eu já falei, e aí algumas criações, né, essa coisa como é que a gente traduz esse espírito da floresta, vamos dizer, numa linguagem cool, contemporânea, né? E aqui, se alguém tem, claro, o site do Creative Mornings, mas tem os meus contatos aí. E eu tenho tempo para passar mais filme? Pelo menos tenho? Tá, então vou passar o do Haiti. Vocês querem ver do Water Traces do Haiti? Também vai tomar uns 8 minutos, tudo bem? Então vamos lá. Então, Water Traces, depois o Haiti. O Haiti, gente, vocês desculpem, está com legendas em inglês, porque ele foi lançado em Nova York agora. A gente vai fazer ainda a versão para português, né? Mas acho que vocês tudo bem com o inglês, né? Porque tem um depoimento do chefe do ITC que está sem legenda. Primeiro, Water Traces, que é rapidinho, por favor. Aí o tal Olha, para quem quiser dar uma olhada, eu só trouxe um, porque isso é pesado, mas o livro aqui, ó.
É esse, isso. Esse é o Simone Cipriani, que é um desbravador assim, de mercados, né? Eles estão em Mali, em Burkina Faso, no Quênia, no Haiti. Agora foram auditados pela ONU e receberam um sinal verde. Os resultados são tão expressivos que eles receberam um sinal verde para abrir mais em 3 países. Como eu disse, um deles, que eu só estou familiarizado com um deles, que é a Palestina, que eles estão pelejando, né? Porque aqui não tem fronteira, né? Exportar alguma coisa da Palestina é... In the fashion space today, there's a new Esse é um entity. lançamento. This entity is the new collection of Osklen, the collection made in collaboration with us, with the Ethical Fashion Initiative of the UN in Haiti, out of recycled materials, with the best of communities, the best of artisans. You have to see this in the shop of Osklen. It's something incredible. It's something that shifts the paradigm of fashion. You know what we promote? We promote responsible fashion. We promote fashion with soul. We promote fashion with a beautiful story behind it. But this is something more. This is our vision joined with the vision of Osklen, the vision of the most innovative of all fashion houses here in America. Get this collection with you. It's something incredible. What we put in it is the story behind it, the story of the people who made it, and it's a certified story. It's not the story that we invented. What Oscar puts is design and commitment to a better world, and a better world is achievable. It's something we can build and achieve together by being responsible. Responsible fashion. That's the future of fashion. O projeto EAIT começou a partir do momento em que o International Trade Center, que é o órgão da ONU, conheceu o nosso projeto de Fabrics. O departamento de design aqui da Osklen, junto, observa, faz um levantamento de quais são os materiais que podem ser aproveitados para o projeto, ajuda a empoderar esses pequenos artesãos lá no Haiti e, ao mesmo tempo, trazer, sem perder os valores culturais que existem. E nós verificamos que o material mais à mão, mais fácil, vamos dizer, no museu, seria os materiais feitos com sucata, fios telefônicos, peças antigas de automóveis, enfim, os mais diversos possíveis. E com esses materiais coletados lá no Haiti, nós trouxemos aqui para o Brasil e a Ana B desenvolveu essas peças, que são confeccionadas lá no Haiti. Então, o design é brasileiro, mas a confecção, a produção é no Haiti. Isso é uma maneira que a gente procura reverter a renda, gerar renda e trabalho para essa população que tem tanta necessidade. E essa relação de trabalhar, manter, né, a questão artesanal, aprimorando ela com os conceitos, né, e métodos que nós temos para a criação de módulos, acessórios, etc. Usando os materiais que estão lá, largados no lixo e tudo, transformando isso em produto desejável, é aquela tese nossa do novo luxo. Esse é o novo luxo. E hoje em dia, a gente está lançando uma coleção, né, que vai ocupar as lojas da Osklen, vai estar à venda nas lojas da Osklen, por venda repetida para os haitianos, né, e vai estar à venda também em diversos outros locais, graças ao trabalho do ITC, pensando também numa economia onde o homem e a questão ambiental e social estão interligando. Então, isso é o que a gente chama de economia movimento. Então, esse é mais um dos projetos que a Osklen faz em colaboração com a Cultura e agora com o IPC, de sucesso. É um sucesso, foi um sucesso de vendas, já estamos fazendo um novo pedido e continuando o projeto pelo longo período que vai durar. É isso, gente. Espero que tenha
valido a pena vocês combaterem, enfim, enfrentarem o frio para vir até aqui, e que seja inspirador para vocês. Essa era a minha intenção. Obrigada.